Bora atualizar as notícias do Timão, porque Memphis Depay está próximo do retorno, e essa é uma ótima notícia. Tem também novidades contra o Vasco da Gama neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e a necessidade de uma vitória, e eleições definidas, todos os candidatos postos, e novidades também a respeito do banco que não é banco e forneceria o aporte financeiro na gestão André Castro, caso ele fosse eleito. Então tem novidades que a gente precisa falar a respeito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. A melhor notícia é que a recuperação de Memphis Depay deu uma evoluída nos últimos dias, mesmo que ele tenha perdido alguns treinamentos por conta de uma virose. Ele teve que ser afastado aí segunda e terça-feira para ficar de repouso, enfim, e mesmo que isso pudesse ter provocado um retardo na sua recuperação, isso não aconteceu. Ele segue trabalhando ainda com a fisioterapia, dentro de uma transição para treinar com os demais companheiros, mas já está fazendo as suas atividades no campo também e já está próximo de voltar. Não joga contra o Vasco e dificilmente contra o Atlético Paranaense em Curitiba no meio da semana que vem, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, até porque gramado sintético, Então a gente sabe que os jogadores sempre têm esse cuidado, quando estão retornando de lesão ou quando tem alguma dificuldade, para não haver uma exposição tão grande. E como nesse caso ele estaria retornando, eu nem sei se ele estará apto também, provavelmente vai ser preparado para a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro ou no jogo da volta. Aí sim eu acho que não tem nenhuma dúvida de que ele estará de volta no dia 11 de setembro, porque aí tem uma data FIFA no meio, que dá um período maior entre o jogo de ida e o jogo de volta. E aí sim na Neoquímica Arena o Memphis Depay estará tranquilamente de volta aí, mas ele tá se recuperando, O Corinthians que já não tem o Carrilho, já não tem o Yuri, o Garro anda declarando aí dificuldades com relação ao seu joelho, e aí muito se questiona também se ele deve jogar esse jogo de ida contra o Furacão. O problema é que o Corinthians tem dificuldades no seu elenco também, para colocar em campo caso o Garro não jogue. Então o Corinthians depende muito do Rodrigo Garro, Tomara que ele consiga jogar e que não aconteça nada, porque a gente sabe que, especialmente no tipo de lesão que o Garro teve, uma tendinopatia patelar no joelho, um problema crônico, teve que tratar fora do Brasil, voltar. Então tomara que, enfim, ele esteja apto para o jogo, porque o Corinthians depende dele, repito, ainda mais diante de tantos desfalques. Contra o Vasco da Gama, o Dorival Júnior de novo vai ter problemas no ataque e de novo deve manter os meninos, o Kaique de 21 anos e o Guinegão de 19. Eles foram muito bem, na última partida e assim, apesar da derrota para o Bahia, mas eles jogaram bem. Eu acho que essa demonstração deu um sinalzinho de que ou ele poderia ter usado antes os meninos ou pelo menos dê sequência agora. Tanto que o Romero está de volta de suspensão e a tendência é que ele mantenha os meninos no time. O Vitinho, que estreou, entrou no segundo tempo, alguns minutos, dando alguns chutes, alguns cruzamentos, ele vem de outro mercado, ele já estava 2 meses e meio sem entrar em campo, então todo cuidado é pouco, porque se você dá um sprint depois de um tempo parado, a tendência é que esse cara estoure alguma coisa ali na frente. Então tem que realmente ter todo o cuidado para você ir colocando ele vagarosamente. O problema, todo mundo sabe, é a necessidade do clube. O clube tem uma necessidade urgente, sem atacantes e tal, tá dependendo da base para que o Vitinho jogue. Mas acho que o Kaique e o Guinegão deram conta contra o Bahia e tomara que deem conta contra o Vasco também e o Vitinho possa ser utilizado na segunda etapa. O restante do time também deve ter novidades, porque, enfim, o Dorival está tendo problemas para mexer, especialmente do meio para frente. A defesa está mantida, Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, André Ramalho e Gustavo Henrique, Ranieri, e aí já começa a mexer, Aí porque o Martínez também machucou, O Martínez teve uma fratura no dedo da mão, no metacarpo, na verdade, e não tem previsão de retorno, Enfim, vai fazer um trabalho fisioterápico para depois voltar para campo. Por enquanto está fora. Carrilho também está fora. E o Maicon está retornando, só que o Maicon ficou um bom tempo aí parado, Será que ele já volta começando? Acho difícil. Acho que o Maicon pode ganhar alguns minutos nesse jogo, mas ele deve manter o Ranieri abrindo o meio campo. E aí, ou o Charles ou o Rian, o Alex Santana foi embora, ou o Dieguinho, quem sabe? Acho difícil. O Dieguinho mais para segundo tempo. Então eu acho que ele vai de Charles, Bidon e Garro. É uma tendência, eu diria. E no ataque o Kaique e o Guinegão. No segundo tempo ele tem aí possibilidades do Dieguinho, do Vitinho,
do Romero, do Thales Magno, né? Jogadores que ele pode utilizar na segunda etapa, do meio para frente especialmente. Vamos lá, vamos falar de eleições, porque na próxima segunda-feira o Corinthians elege o seu presidente. Um presidente tampão até o fim do ano que vem, mas que vai tomar decisões importantes no clube, né? Vai ficar um tempo muito maior do que até aqui ficou Osmar Stabile, por exemplo, com apenas 2 meses e pouco de gestão em exercício, uma gestão interina, mas que pode ser continuada, desde que ele seja eleito. Porque nesta sexta-feira, prazo limite, o Osmar Stabile, ele registrou a sua candidatura. Então agora temos Antônio Roque Cittadini, André Castro e Osmar Stabile. Na segunda-feira, o Conselho Deliberativo vai eleger de forma indireta, né, apenas com os votantes do Conselho, esse novo presidente. E realmente, pessoal, falei para vocês nos últimos dias aqui, não tem como saber quem vai ser o eleito, quem tem mais força, quem é o mais favorito. Eu estou vendo o torcedor, ele se movimenta, né? O torcedor tem os seus escolhidos e tal, mas isso nada significa, nada indica, porque quem está lá dentro que vai definir. Também vai eleger, né, essa reunião do Conselho, essa Assembleia, essa votação, essa eleição, o vice-presidente do Conselho Deliberativo. E essa função é importante porque define, o vice-presidente também é o presidente da Comissão de Ética, que é, enfim, uma das comissões mais necessárias nesse momento, né? Que fiscaliza o uso de cartão corporativo, notas fiscais, prestação de contas, deslizes, né? Que o presidente e os dirigentes ali possam cometer. Então, assim, a comissão de ética ela é fundamental. E o vice-presidente do conselho também vai presidir essa comissão. Então, o presidente será eleito na segunda e o vice-presidente do conselho. Falando sobre o André Castro, né, falei do Osmar Stabile e do Cittadini, mas o André Castro ele tem ganhado as manchetes nos últimos dias, né, especialmente pela promessa do aporte de $1 bilhão, 5,5 bilhões de reais no Corinthians, dizendo que, né, de uma forma gradativa isso aconteceria, um planejamento montado, né, junto com uma equipe, para que o Corinthians tenha um aporte e consiga resolver todas as suas pendências, né, as mais urgentes e também as mais postergadas aí, como quitação da Neoquímica Arena, dívidas que estão lá na Câmara de Resoluções de Disputas da CBF, né, com muitos credores cobrando o Corinthians, publicamente inclusive, né, o Cuiabá reclamando, né, os clubes estrangeiros, né, o Tajeres, né, que diz que o presidente do Tajeres disse que o Corinthians tinha que cair para a segunda, terceira divisão por não ter pago o Rodrigo Garro, e aí tem essas cobranças que podem gerar transfer ban ali na frente. O Corinthians está submetido a um transfer ban por conta do não pagamento relacionado ao Félix Torres, né, ao Santos Laguna. Então, muitos problemas para resolver e muito dinheiro também. Agora, o André Castro anunciou a candidatura, deu uma entrevista, uma coletiva na quinta-feira anunciando o banco que será o seu parceiro nesse projeto, e eu citei o banco aqui, inclusive, num vídeo recente, que é a GSP Holding. Na verdade, esse banco ele não é necessariamente um banco, ele é uma holding, né, um conglomerado que possui empresas ligadas a 10 setores, por exemplo. Estou com a notícia do meu timão aberto aqui, a gente dá o crédito aqui, porque eu preciso colar, né, porque é muita coisa e são informações muito delicadas e complexas. Dessas empresas, esse conglomerado de empresas de setores diferentes, você tem agronegócio, setor automobilístico, mineração, commodities e também de fomento, que é justamente o que está interessado em investir no Corinthians. Aí o GE explicou o que seria a GSP Holding. Ela não está registrada, é importante que se diga, na Receita Federal como banco, embora tenha esse nome, né? A GSP, Banco de Fomento Mercantil, mas ela está registrada como um factoring, como uma factoring, como atividade principal. O que é uma factoring, Chico, pelo amor de Deus? Vamos lá. Factoring é uma empresa que compra créditos de uma outra companhia e paga à vista. Vamos lá. Vamos supor que o Corinthians tenha um recebível aí de 50 milhões da Nike, tá? Só que esses 50 milhões, eles vão chegar em algumas parcelas e tal, e o Corinthians precisa desse dinheiro rápido, ele precisa de liquidez nesse valor. O que uma factoring faz? Olha, eu te dou 40 milhões agora na tua mão,
e esses 50 milhões eu recebo a perder de vista. Foi o que eu entendi do que é uma factoring. Então, nesse sentido, o que essa empresa pretende fazer? Ela pretende dar esse aporte. E, em parceria com vários recebíveis que o Corinthians vai ter, inclusive também com exposições de marcas, contrapartidas, naming rights, no CT, na Neoquímica Arena, espaço de camisa e tudo mais, eles vão recebendo isso depois. Então, esse aporte, acho que o torcedor sabe disso, né? Ele não é de graça. Né? Não vai chegar uma empresa aqui com 5 bilhões de reais e dizer, não, toma Corinthians, só expõe o meu nome ali, que já seria uma contrapartida. Mas não é assim que funciona. Esse valor, ele será pago pelo clube de outras maneiras, porque o Corinthians tem uma visibilidade incrível. É nisso que se baseia o André Castro, de que todas essas empresas ligadas a essa holding, né, e a esses parceiros, eles se beneficiarão com a marca do clube e conseguirão investir esse dinheiro. Agora, também é bom explicar que a holding ela se manifestou. E ela disse o seguinte, nós, do GSP Banco de Fomento Mercantil, informamos os detalhes do processo de investimentos, conforme divulgado em coletiva de imprensa realizada na data de ontem, no caso, na quinta-feira. Né? Esclarecemos que o aporte financeiro será realizado conforme o projeto de investimentos, riscos e retornos previstos. Dessa forma, será captado o valor descrito em nossa nota oficial. Ou seja, é um valor que ainda será captado com essa exposição de mídia, com os investimentos que serão feitos. Então, esse dinheiro ele não está na empresa. A empresa não tem esse dinheiro agora para colocar lá. Esse dinheiro será captado e investido no clube. É o que eles estão dizendo aqui. Destacamos ainda que o aporte seguirá, por quê? Porque esse valor não chega de uma vez só. Seguirá um cronograma físico-financeiro de desembolsos a médio e longo prazo. O André tinha explicado isso, que o aporte inicial é cerca de 500 milhões para pagar os transfer bans, investir no time, pagar dívidas de curto prazo e tudo mais, que é aquela estancar a sangria, né? Tipo assim, vamos resolver esse pepino agora, a partir dali os investimentos eles serão paulatinos, eles serão graduais. Tais procedimentos estão em conformidade com o nosso método de trabalho e caso o senhor André Castro seja eleito para o cargo em questão, as medidas necessárias serão imediatamente iniciadas, sempre pautadas pela ética e pelos bons costumes. Caso o senhor André Castro seja eleito. Ou seja, como a gente já tinha falado no vídeo anterior também, esse investimento ele está condicionado à eleição do André Castro. Só existirá se ele for eleito. Mas, poxa, se ele pensa no clube, por que o investimento não acontece de qualquer maneira, independentemente do presidente? Estou passando a informação para vocês. O investimento só acontecerá se o André Castro for eleito. Se amanhã depois... Salve, torcedor corintiano, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que vai enfrentar o Vasco, né? Muito criticado, muito pressionado. O Corinthians precisa do resultado para almejar aí coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro vem sendo muito criticado porque faz um tempo que o meia não dá assistências e não participa dos gols. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.